resistência. Então eles não resistiram. Em outono de 1943, na Dinamarca, a Dinamarca é invadida pelos alemães e é obrigada a aplicar a doutrina de segregação racial e recusam fazê-lo. Praticamente toda a comunidade judaica da Dinamarca foi salva clandestinamente, transportando-a para aquele que era um país na altura neutral, a Suécia. E nesta altura, nós temos que falar daquilo que hoje são conhecidos como os justos. Quem são estes justos? São pessoas que durante a Segunda Guerra Mundial arriscaram a sua própria vida para poderem salvar judeus. Temos de tudo, gente. Temos judeus que salvaram judeus, temos não-judeus que salvaram judeus e temos judeus que salvaram não-judeus. A compaixão e a solidariedade não são coisas étnicas, nem são coisas religiosas, que dependam da religião. Queria falar-vos de 3 ou 4 nomes. Raoul Wallenberg é um diplomata sueco, um embaixador sueco na Alemanha, que salvou dezenas de milhares de judeus. Oskar Schindler, que ficou muito famoso naquele filme do Spielberg, salvou cerca de 1.100 pessoas que tiveram que fazer uma lista. Imaginem os próprios judeus a fazerem uma lista de quem seria salvo. É uma coisa inacreditável. Irena Sendler, uma senhora de idade que salvou centenas de crianças. Centenas de crianças. Da fronteira, entre a França, por onde tinham sido proibidos de ser cônsules, porque Salazar proibiu-os de passarem vistos a judeus. Eles foram passando, foram carimbando vistos, um papel ridículo, já pensaram, que a única coisa que permitia era fazer com que eles passassem por Portugal, viessem para as Caldas da Rainha, para a Figueira da Foz ou para Cascais, e depois a partir daí pudessem ir para os Estados Unidos ou para onde quisessem ir. Era apenas um papel, um carimbo. Até Salazar proibiu de fazer esses carimbos, proibiu de fazer, quando ele soube que ele estava a fazer esses carimbos todos, Salazar manda uma ordem expressa, não quer que continue a fazer nada disso. Ele desobedeceu, Salazar substituiu, ele roubou os carimbos e mesmo quando ia atravessar a fronteira trazia consigo dentro do carro mais uma série de judeus e foi carimbando, salvou 30.000 pessoas. Sampaio Garrido é um dos últimos dos 23.788 justos que hoje estão no Yad Vashem, que é, digamos assim, o grande centro onde se estudam estas coisas. Quanto aos campos de concentração, houve revoltas armadas. O campo de Sobibor, por exemplo, explodiu. Os próprios prisioneiros organizaram revoltas armadas e conseguiram acabar com a ação de 2 campos de concentração, o de Treblinka e o de Sobibor. Houve também uma explosão no campo de Auschwitz. Houve cerca de 200 pessoas que fugiram, os alemães apanharam-nos a todos e mataram toda a gente. Vejam a eficácia, é uma coisa absolutamente extraordinária. No gueto de Varsóvia, em abril e março de 43, íamos esquecer de dizer isto, em março e abril de 1943, dá-se a grande revolta do gueto de Varsóvia, que, vejam, ainda durou 2 meses. O domínio foi total por parte dos alemães. Ainda hoje, na Polónia, vocês encontram lá uma cadeira para cada um dos fuzilados nessa revolta. É uma enorme praça com cadeiras, é uma instalação artística, evidentemente, que lá está, e muito bonita e muito poética. Triângulo amarelo dentro do campo de concentração, judeus. São 2 triângulos sobrepostos e que formam, portanto, a estrela de David. Se tiverem um triângulo vermelho, ou são comunistas, ou liberais, ou anarquistas, ou maçons, ou políticos, agora fala-se muito de maçons. Se forem verdes, são criminosos comuns, lá estão. Estes indivíduos eram muitas vezes aproveitados para serem os tais que são da comando, curiosamente. Ou seja, estes criminosos comuns eram a elite dentro dos prisioneiros. Púrpura, ou seja, roxos, são os objetores de consciência por motivos religiosos, portanto, as testemunhas de Jeová, por exemplo. Azul são todos os imigrantes, ou seja, aqueles, por exemplo, foi utilizado para os prisioneiros espanhóis que tinham ido para lá, para a Alemanha, porque foram para lá literalmente defender
depois da Revolução Espanhola, foram para lá defender a liberdade, enfim. Castanho eram todos os ciganos, Roma e os Sinti, já vos falei. Negro eram todas as lésbicas, mulheres antissociais, alcoólatras, grevistas, feministas, deficientes e mesmo até anarquistas. Alguns arianos com judeus, alguns arianos tinham sido casados com judeus, recebiam também um triângulo negro sob o amarelo. E o cor-de-rosa, que é para homossexuais. Vou terminar. Nas marchas, nos finais de 1944 e na primavera de 1945, a guerra estava perdida para os alemães. Eles iam, não havia dúvidas nenhumas, havia uma frente tripartida, Churchill, Roosevelt e Stalin tinham reunido várias vezes a preparar um ataque final aos alemães, e esse ataque final tinha três frentes. Os americanos desembarcavam no norte da África e depois subiam pela Itália acima. Os soviéticos atacavam pelo leste. E os ingleses, canadianos e americanos faziam o desembarque em França e atacavam pelo ocidente. E era uma espécie de tenaz que ia cair sobre Berlim. Esta tenaz era, no fundo, quase uma corrida a ver quem chega a Berlim. A ver quem chega primeiro a Berlim. E os campos começam a ser libertados. Os campos começam a ser libertados. E aqui, sim, há que ter em consideração um aspecto fundamental. Os alemães começam a fazer tudo para destruir todas as provas do crime que tinham cometido. Vão obrigar os próprios judeus a dinamitar praticamente tudo quanto existia. Muito ainda ficou. No campo de Auschwitz ainda podemos ver 2 crematórios, dos 5 que existiam, podemos ainda ver 2 crematórios, e temos uma câmara de gás completamente intacta que pode ser vista, e os fornos em si ainda estão visíveis. Toda a destruição ficou exatamente hoje como na altura. Ou seja, a dinamitação de tudo aquilo gerou o cenário que vocês ali encontram ainda hoje. Nenhuma pedra foi mudada. Mas os alemães não queriam que estas provas ficassem conhecidas. E, sobretudo, não queriam testemunhas. E, no momento em que os alemães deviam pegar em todas as suas energias para lutar até o último homem, como eles diziam, contra estes exércitos que estavam a aparecer, Hitler, numa fase que hoje sabemos que era clinicamente patológica, decide enviar todos os recursos para acabar com os judeus. Ou seja, é impressionante o ódio de que estamos a falar. O ódio de que estamos a falar significa isto. Não era indispensável ganhar a guerra. Era indispensável acabar com os judeus. E todas as vagões, alimentos, combustível, são coisas indispensáveis para o esforço de guerra, foram orientados para a questão judaica. E obrigaram, então, quando a Polónia, que onde estavam estes campos todos, não estavam na Alemanha, um erro que habitualmente se comete, que os campos de concentração e de extermínio estão na Alemanha. Não é nada disso. Estão na Polónia, na maior parte, são todos polacos. E o que acontece é que os campos de extermínio, quero dizer, não sei. Então, o que acontece é que tinham que pegar em todos os sobreviventes e levá-los para a Alemanha, fugindo, portanto, dos libertadores. E isso ficou conhecido como as Death Marches, as marchas da morte. O que é isto? Gente, ainda ontem vi, eu estou sempre a acreditar que já vi tudo sobre este tema. Eu estudo isto há muitos anos e julgo sempre que já vi tudo. Ontem à noite vi mais uma cena, que é um plano que não me sai da cabeça, que é a cores, que é uma coisa rara nesta época, em que está uma câmera voltada para ali. E depois passam assim à minha frente, do lado, de costas, 7 ou 8 indivíduos, homens, todos nus. E são literalmente esqueletos andantes. Eu sei que vocês julgam que estão a imaginar e que estão com essa imagem na cabeça, mas não estão. Porque uma coisa é a imagem estática como vocês a têm na cabeça, outra é verem pessoas a andarem que veem toda a bacia, que veem toda a omoplata perfeitamente colada à pele. 7 ou 8, todos nus, onde o pudor não é sequer uma questão. Estão completamente nus, e isso não lhes traz, não é o pudor que está aqui. E esses fantasmas vivos
a andarem ali assim, são estas pessoas que foram obrigadas a fazer marchas de morte para a Alemanha. É evidente que, mesmo no finalzinho de tudo, morreram dezenas de milhares de pessoas nestas marchas de morte. Quando o exército soviético entrou nos campos de concentração, filmou tudo.